Olá, amigos e amigas. Nesse vídeo eu compartilho as minhas análises estratégicas de 14 questões do Enem 3, que eu analisei ao longo dos últimos dias nos stories do perfil do Instagram e agora eu compilei tudo e juntei para esse vídeo. Então você vai ter acesso aí a muito conteúdo estratégico, você vai extrair dessas análises vários insights para impulsionar a sua preparação para o Enem 4 e para as próximas provas do Enem também que você vier a fazer. Vamos para cima e aproveita as análises. Fala galera, olha essa questãozinha 13 aqui de constitucional, que é uma lide entre um município e uma organização internacional, e aí surge uma questão constitucional ali, tá? E aí pergunta qual que é o tribunal responsável com competência para esse recurso. E a resposta está lá no artigo 105, né? Fala ali da competência da STJ para esse caso, de organismo internacional e município. E a gente vai para o nosso mapeamento, uma das nossas ferramentas, o Big Eye, e olha só, já teve cobrança do artigo 105 aqui, inclusive a parte de tribunais de competência, inclusive despencou, tá certo? Então tá tudo mapeado, era só seguir os padrões que a gente já mapeou, beleza? E aí eu entendo, né, eu começo a entender mapeando essa prova porque a gente teve um aluno, né, da nossa comunidade lá do treinamento que tirou 67, ele estudou do jeito certo, beleza? É simples assim. Olha aí, galera, quando eu falo que questão que cobra conceitos doutrinários do Enem como regra é moleza e vocês não acreditam, olha essa questão 18 aí, ó. Com material de 5 linhas você matava essa questão. Cobrava os conceitos de descentralização, desconcentração, vinculação e subordinação. Mas você só precisava saber que descentralização é a transferência, né, de uma competência a uma pessoa jurídica distinta e desconcentração é uma divisão interna de competências. Então, com material de 5 linhas, você enquadrava aqui essa alternativa aqui como desconcentração e essa de baixo aqui como descentralização. E a única alternativa já certa poderia ser a A, que é o gabarito, né? Então você pode jogar fora aí, pode queimar os seus livros de direito administrativo. Você precisa de um material extremamente enxuto que vai te dar esse conhecimento e, logicamente, você precisa lembrar desses conceitos na hora da prova, mas você precisa do feijão com arroz apenas. Então a questão que eu mostrei ontem para vocês foi essa 18 aqui, ó. E uma linha de definição de cada um desses conceitos aqui, você matava essa questão, beleza? Agora eu vou mostrar a questão 25. Também é uma questão na mesma linha. E ela fala sobre bens públicos. E você só precisava ter um material bem otimizado, bem enxuto, que te dissesse que bem de uso comum do povo é um bem acessível a todos, e aí no caso era a estrada, né? Bem dominical é um bem público desafetado, sem destinação pública específica, é um patrimônio disponível, então seria o terreno vazio, e o bem de uso especial é um bem afeto a uma finalidade pública, e no caso é o edifício sede da comarca. E a resposta é a A. Então você vê, um material que te dá uma linha de definição de cada um desses conceitinhos é mais do que o suficiente para você matar essas duas questões doutrinárias em direito civil do Enem. Muita gente comentou do tamanho das questões do Enem. E olha só essa 28 como é grande. Só para ler eu demorei 2 minutos e 30 segundos. E a gente tem 3 minutos e 45 para fazer cada uma das questões do Enem. Então se a gente se passa muito aqui numa questão como essa, fica 5, 6, 7, 8 minutos divagando e acaba chutando e errando, a gente tem um prejuízo muito grande. A gente deveria estar investindo esse tempo para acertar as questões que a gente tem o conhecimento e, né, tem tudo para acertar. E não aqui, né, divagando numa questão grande. Então toma cuidado com a gestão do tempo. Você precisa ter o domínio dessa grandeza de tempo de 3 minutos e 45 para não se passar muito. E aí como que eu recomendo? Você marca as alternativas que você sabe que estão erradas, você risca e deixa para o final para você tomar uma decisão e chutar, né, essa questão. Talvez você até tenha, né, acertado ela de forma intuitiva, mas muitas vezes o intuitivo leva a gente a cair numa pegadinha. Então toma cuidado. Questão 43 de processo civil do Enem 3. Questão doutrinária. Olha aí de novo sendo cobrado o feijão com arroz. Tá? Uma definição bem básica sobre os princípios da taxatividade, menor onerosidade e atipicidade dos meios executivos. O assunto, execução. Então, talvez você está fazendo aí coisas mirabolantes na sua preparação para o Enem e você está perdendo muita eficiência. Então, foca no básico. O básico bem feito garante muito ponto de prova. Tá bom? Eu já mostrei umas 3, 4 questões de doutrina dessa prova do Enem aqui para vocês nos stories, todas elas cobrando o básico do básico, ok? Qualquer material, por mais enxuto que seja, ele te daria esses pontos. O problema é que você se aprofunda demais, você usa materiais gigantescos e aí você não consegue focar no domínio desses conceitinhos aqui. Uma linhazinha de cada um é o suficiente.
Agora analisa comigo essa questão de processo civil da ENAM 3, em que teve cobrança de lei seca, e ela seguiu o padrão FGV-ENAM dentro dessa disciplina. Ela traz um caso concreto com vários detalhes, e aí as alternativas você responde com a redação dos dispositivos. No caso, o assunto é a produção antecipada de prova, e as respostas eram todas retiradas do artigo 381 e 382 do CPC. Inclusive, a alternativa certa, a C, que ela fala que a produção antecipada de prova não gera prevenção do juízo. Tá? Exatamente ali o 381, parágrafo 3º. Produção antecipada de prova não previne a competência do juízo. Beleza? Agora deixa eu tratar aqui da alternativa B. Vamos lá, vamos para o próximo story. Já a alternativa B, ela evidencia para a gente um padrão de pegadinha, tá? No estilo lei seca da FGV-NAM. Ela pega a lógica do artigo e inverte. Tá? Então vamos ver. Ó. Sobrevindo decisão que indefira a produção antecipada de prova, né, ela é insuscetível de impugnação por via recursal. Ó, isso é o contrário do que está no 382, parágrafo 4º. Ó, nesse procedimento, não se admitirá recurso salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova antecipada. Beleza? Então, muita atenção, pessoal, porque às vezes você estuda o tema de forma aberta, lata, mas não, quando é cobrado lei seca, você precisa dominar isso aqui, ó. Tá? Os artigos da lei seca, as palavrinhas-chave que o examinador vai brincar, vai trocar e vai inverter a lógica do dispositivo. Então não caia na armadilha do aprofundamento excessivo, você precisa dominar a lei seca. Estou mapeando aqui a prova de Direito Civil da ANA 3 e olha a questão 51. Ela conta um caso ali envolvendo responsabilidade civil. Então tinha um imóvel que estava alugado e esse imóvel estava em um estado de má conservação. E aí teve um acidente, ele ruiu e atingiu um transeunte. Aí pergunta de quem que é a responsabilidade. E essa é uma questão de lei seca purinha, retirada aqui do artigo 937. O dono do edifício é que responde pelos danos resultantes da sua ruína, se provier da falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Tá? Então é exatamente aqui o que conta essa questão. Então é uma questão de lei seca pura, né, seguindo o padrão de direito civil. E eu queria te perguntar, é uma curiosidade minha, qual o tamanho do teu material nesse tema aqui de responsabilidade civil em direito civil pro ENAM? Me conta aí, eu tenho a curiosidade. Qual que é o tamanho do seu material? Fala para mim. Olha a questão 56 de Direito Civil da ANA 3, como ela é interessante do ponto de vista da diversidade da cobrança dentro de Direito Civil. Ela foi mapeada em 4 pontos diferentes. Aqui, os pontos 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, voltando aqui para ela, ó, teve cobrança ali sobre contratos em espécie, cobrou a locação de imóveis, inclusive a lei de locações. Teve cobrança aqui sobre negócios jurídicos, sobre invalidade, sobre anulabilidade, sobre convalidação do negócio jurídico. Teve também cobrança sobre os contratos em geral ali na parte que fala dos princípios, né? Fala da boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, liberdade contratual, pacta sunt servanda. E teve também cobrança ali da parte de obrigações, né? A mora, a purga da mora e outras coisas. Então, uma questão bem interessante. Mais uma questão de direito civil da ANA 3, olha aí, uma questão gigantesca que conta um caso de uma ação de alimentos pelo genitor, o senhor de 81 anos que tem 4 filhos. E aí a questão indaga se é uma obrigação solidária, se tem que colocar os 4 filhos no polo passivo e tudo mais. E a resposta você tira da lei seca, do Estatuto do Idoso, artigo 12. A obrigação alimentar é solidária e ele pode optar entre os prestadores. Tá? E esse artiguinho aqui respondia essa questão gigantesca. Então, em direito civil, para o ENAM você é um operador de lei seca. Tá? É isso que o ENAM FGV quer de você em direito civil. Beleza? E só para arrematar aqui, ó, mapeando ENAM 3, sexta-feira, 11h27 da noite. É isso aí, vamos para cima. Olha essa questão 68 de empresarial. Ela cobrou o tema cooperativa, mais especificamente sobre a substituição processual dos associados. E aí ela cobrou o ponto de empresarial, o ponto 3, que é muito cobrado dentro da disciplina, mas ela pegou um temazinho ali bem diferente, sociedade cooperada. Então, talvez no mar de conteúdo que você tem para estudar para o ENAM, você não investiu um tempo aqui, uma energia aqui nesse temazinho. Mas o interessante é que ela cobrou a lei do regime jurídico das sociedades cooperativas 5764 e ela pegou uma inovação legislativa, ó, de 2019, artigo 88A, que fala exatamente desse assunto, da legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual. Então, se você
buscar, né, pelas inovações legislativas dos assuntos é sempre um ponto quente para ser cobrado. Bom dia, amigos e amigas. Como vocês viram aí nessa questão 69, esse tema de crimes em espécie e especificamente os crimes contra o patrimônio e também aquela parte ali, o ponto de intercrimes com a consumação, né, com arrependimento eficaz, desistência voluntária, o artigo 15 do Código Penal, esses assuntos simplesmente despencam no Enem. E aí, às vezes, você está gastando muita energia em pontos de edital que não são cobrados, foram ignorados nas 4 provas do Enem e está deixando muita performance na mesa porque você não está focando nesses pontos que despencam na prova. Então, assim, não faz nenhum sentido você não estar dentro do nosso treinamento, porque aqui a gente faz o mapeamento das 4 provas, a gente orienta em quais temas focar a sua energia, a gente tem inúmeras ferramentas para te auxiliar nisso. E com esse mapeamento, rapidamente você consegue elevar muito a sua performance na preparação para o Enem. Então, vem para o treinamento e vamos para... Então, olha a questão 75 do Enem 2, prova no final de 2024. Ela cobrou exatamente esse assunto de intercrimes, ali o artigo 15 falou do arrependimento eficaz, desistência voluntária e tudo isso a partir de um caso concreto fictício. Já a questão 70, ela cobrou ali essa parte dos crimes em espécie, especificamente os crimes contra o patrimônio, beleza? E, assim, esses assuntos despencam, então você tem que jogar mais energia neles. E fazendo isso, né, do jeito certo, estudando os assuntos na proporção adequada, com grau de aprofundamento adequado. E tudo isso a gente ensina no treinamento, você tem totais condições de alavancar muito a sua pontuação e muito rápido. Já para o Enem 4, você consegue ter aí uma alavancagem absurda na sua performance, beleza? Então, não é nada adivinhação, não é nada chute, não é nada... Olha essa questão 73, cobrou o Instituto da Reincidência, tá, a partir de alguns casos fictícios aqui. Cada alternativa era um caso fictício, aí você tinha que julgar quem era reincidente ali. E essa questão é uma réplica do que já foi cobrado no Enem 1. Né? Cobrou também a reincidência a partir de casos fictícios que ele trouxe para você julgar, para saber quem era reincidente ali. E além disso, esse assunto já foi cobrado também no Enem Manaus, que foi a reaplicação em Manaus do Enem 1. Tá? Então, é um tema muito cobrado da reincidência, sendo que no Enem 1 e no Enem 3 as questões eram uma réplica, né, entre si. E eu, às vezes, eu fico até achando que eu estou ficando maluco, né? Porque eu leio a questão do Enem 3 e eu falo, ai, eu já vi essa questão antes, será que eu estou mapeando realmente a prova certa? Exatamente por isso, a FGV ela cobra o mesmo assunto, né, com uma questão muito parecida com a outra, beleza? Então fica aí o padrão para você. Agora olha essa questão 72 do Enem 3 e vê como ela é muito parecida com a questão 74 do Enem 2. Então aqui, né, era um senhor que ele estava sob ameaça de vida e aí ele estava à noite na sua residência e ele viu um vulto se aproximando da residência. Ele acha que vai tomar um tiro, aí ele atira primeiro e fere gravemente o desconhecido. Depois ele vê que era um vizinho tentando entregar uma correspondência. Isso é muito parecido com essa questão aqui. É de um senhor no bairro violento que teve ali um curto-circuito, acabou a energia elétrica e ele chamou o eletricista. Só que o eletricista foi à noite na casa dele, ele estava sob efeito de medicamento, achou que estava tentando arrombar ali, né, a cerca e deu um tiro no eletricista que veio a morrer. E até as alternativas são muito parecidas, fala da legítima defesa putativa, né? Então, é o mesmo caso, né, os debates são muito parecidos, as alternativas também são muito parecidas. Então, pega esse padrão para você. Olha a questão 76, cobrou doutrina, a teoria da imputação objetiva, e a certa era B. Um resultado apenas pode ser imputado ao tipo objetivo se a gente criou um perigo para o bem jurídico não coberto por um risco permitido. Então, cobrou um domínio bem objetivo desse conceito. E aí você poderia estudar pelo livro aqui do Cláudio Roxin, né, de 383 páginas. E aí talvez você não acertasse exatamente por não construir esse conhecimento bem objetivo da imputação objetiva. E eu recomendo que você faça esse estudo por um material bem enxuto, como regra para o Enem. E aqui não é diferente, né? Cobrou o conceito bem objetivo, era aqui do Google. Tá? Você não precisa nem de material. Ó, a imputação objetiva é a atribuição de um resultado a uma conduta humana baseada em critérios objetivos, uma criação ou incremento de um risco proibido que se realiza no resultado. Tá? Então, a imputação objetiva analisa se o comportamento criou um risco não permitido e se esse risco se concretizou. Se você quer passar no Enem com estratégia e mais velocidade, clica no link da descrição desse vídeo e entra para o treinamento. Eu te espero lá com tudo pronto para acelerar a sua aprovação.